E aí eu queria aproveitar e perguntar para Virgínia como que funciona a reabilitação. Então eu fui no médico, fiz os exames, tô com pós-Covid, vou lá na clínica da Virgínia. O que é feito lá na clínica, Virgínia? Então, a reabilitação, a gente primeiro vai fazer uma avaliação completa do paciente, né? Então, a gente vai fazer a avaliação respiratória. Nessa avaliação respiratória consta, por exemplo, a espirometria, a medida de força dos músculos respiratórios, porque da mesma forma que o COVID enfraquece o paciente, a musculatura esquelética, vamos supor, um paciente que ficou na UTI em ventilação mecânica, né, entubado, ele normalmente recebe doses de sedativos, de medicamentos que são relaxantes musculares, que faz a paralisia para a gente poder ventilar ele adequadamente, e isso interfere muito, a inflamação do COVID, tudo isso interfere na degradação do músculo e na perda de força muscular. Então, o paciente, quanto mais tempo ele fica na UTI, quanto mais tempo ele fica em ventilação mecânica, maiores vão ser as sequelas desse paciente. Então, tem paciente que sai sem capacidade de sentar, por exemplo. Tem paciente que sai e não consegue ficar de pé sozinho. A gente tem que fortalecer esse paciente progressivamente. É lógico que esse paciente que sai muito debilitado, primeiro ele vai passar por um processo de fisioterapia domiciliar, provavelmente, até ele ter condições de ir para a reabilitação. Então, da mesma forma que perde força de músculo esquelético, a gente também perde força de músculo respiratório. Se a gente pensar, os músculos respiratórios da inspiração, eles funcionam 24 horas por dia. São músculos que não param, não tem repouso. Não é igual o meu músculo da coxa, que quando eu deito, ele está em repouso. O músculo, você continua respirando à noite. Então, é um músculo que não para. Então, quando você põe esse paciente no aparelho de ventilação e você paralisa esses músculos da respiração, você desenvolve uma fraqueza importante. Então, a gente tem que medir a força dos músculos respiratórios, tem a função pulmonar medida pela espirometria. A gente mede a capacidade de esforço físico desse paciente, a capacidade cardiovascular desse paciente fazer exercício físico através de testes de esforço, né? Então, às vezes o paciente não tem condições de fazer um teste ergométrico. A gente faz testes submáximos, por exemplo, como um teste simples, que é o teste de caminhada de 6 minutos, para a gente poder ver a capacidade física desse paciente. Teste de degrau, faz testes de força muscular esquelética, porque além de eu fazer o exercício físico aeróbico, que é o que vai fortalecer o sistema cardiopulmonar dele, eu tenho que fazer exercícios de força de musculatura esquelética, então do braço, da perna, da coxa. Eu tenho que fortalecer esses músculos periféricos também, que eu fortalecendo esses músculos periféricos, eu vou também melhorar a função cardiopulmonar. Então, eu faço uma avaliação completa desse paciente para a gente poder prescrever o exercício na dose certa. Não adianta também o paciente, eu vou fazer uma caminhada leve. A caminhada leve, às vezes, não vai trabalhar o coração dele no nível que eu preciso para estar fortalecendo o sistema cardiovascular dele. Então, às vezes eu preciso aumentar essa intensidade da caminhada, eu preciso inclinar a esteira, ou eu preciso pôr uma bicicleta com a carga maior, porque vai englobar tanto o exercício de força muscular periférica, exercícios com pezinho mesmo, por exemplo, igual você vai na academia fazer musculação, quanto o exercício aeróbico. Eu tenho que fazer um exercício aeróbico, que é um exercício de nível moderado, provavelmente, por um tempo mais prolongado. Tem que ser um tempo mais contínuo de exercício, para eu estar trabalhando esse coração desse paciente. E gradativamente eu vou aumentando a carga, aumentando o esforço do paciente para ele diminuir a percepção dele de cansaço, diminuir a fadiga desse paciente.